Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, dando prosseguimento a essa série que está muito divertida de fazer, que é o PCR Evo, ou seja, as principais confusões com relação à evolução. Beleza? Então, vamos tocar o barco. Lembrando, essa série aqui, o objetivo dela é remover algumas dúvidas, explicar de forma mais correta possível alguns pontos da evolução, alguns questionamentos que as pessoas têm com muita frequência no que diz respeito à evolução. E muitas vezes o entendimento que as pessoas têm da evolução está equivocado e por isso elas acham que a evolução não funciona, ou não existe, ou é uma bobagem. Ou seja, essa série aqui é para responder as dúvidas mais frequentes. É óbvio que alguns criacionistas usam parte desses argumentos também, então vai acabar sendo uma série que vai responder de alguma forma a alguns criacionistas, mas esse não é o objetivo principal dessa série. Então o objetivo principal dessa série é tirar dúvidas de pessoas, sejam elas criacionistas ou não, para entender, afinal de contas, como que funciona essa teoria científica que basicamente é o fundamento, é o pilar da biologia moderna. Então hoje eu vou responder a um outro argumento que é muito comum, tá? Que é se a evolução é verdade, então tudo surgiu por acaso. Então o ser humano surgiu por acaso e as outras espécies também, tudo veio por acaso. Isso é muito difícil de acreditar porque seria um absurdo, etc. Bom, esse argumento, na verdade, ele se desdobra de várias maneiras, tá? Então eu vou pegar da parte mais simples, que é definir acaso, beleza? Pois bem, o acaso as pessoas entendem como sem causa, porque na verdade a decomposição da palavra seria isso, né? A seria A de negativo, né? De sem, né? Então ateu, sem Deus, né? Amoral, sem moral, né? No caso, acaso seria sem causa. Porém, tá? Quando nós usamos acaso no sentido coloquial, e na verdade acho que até a definição do dicionário mesmo, se você for colocar, ela não diz respeito apenas a coisas não causadas. Então eu vou tentar explicar para vocês com um exemplo mais simples. Aqui nós temos um dado, beleza? Eu não consegui achar nenhum dado maior, tá? Desculpa, gente. Mas ó, tá aqui o dadinho minúsculo. E se eu jogar esse dado aqui para cima, de qualquer jeito... Opa, matei no peito aqui. Caiu 5 para cima, tá? Ó, vou tentar fazer foco aqui para vocês verem. Caiu 5 para cima, tá? Do outro lado do dado, né, seria o 2, tá? Seria o lado oposto do dado, o 5 aqui. Eu joguei esse dado de qualquer jeito para cima e caiu 5, tá? Isto foi ao acaso? Então, depende da maneira como você está interpretando essa palavra. Se é ao acaso no sentido de não ter uma causa, então tá errado. Então não foi ao acaso. Porque, afinal de contas, veja o que aconteceu. Eu segurei esse dado aqui e joguei ele para cima. Essa força que eu apliquei, ela foi uma força específica. Causou a movimentação do dado, fazendo uma parábola, não muito exata, que caiu aqui em cima da minha mesa. Toda essa força que foi envolvida nisso, né, princípio da física, né, no movimento, ela sofreu também com a pressão atmosférica, afinal de contas o dado está em contato com o ar aqui. E depois também o impacto sobre a mesa, que pode ter movimentado o dado assim que ele caiu. Aliado a isso, você tem que verificar qual é o lado do dado que estava voltado para cima na hora que eu taquei ele. Então, você tem vários fatores. Esses fatores foram as causas que fizeram o dado cair com o 5 para cima. Tá? Ou seja, não foi sem causa, existe uma causa, existem leis da física, existe pressão atmosférica, enfim, esse monte de coisas que fizeram o dado cair com o 5 para cima, tá? Isso não foi sem causa. Agora, quando a gente fala que isso aqui foi ao acaso, a gente está falando de intencionalidade, a gente está falando de aleatoriedade. Eu joguei esse dado aqui e ele caiu o 5 de forma aleatória. Por que a gente pode dizer que foi aleatório? Porque não era a minha intenção calcular que o dado caísse com o 5 para cima, tá? Eu não fiz um cálculo, um estudo antes para ver que força eu deveria aplicar, em qual lugar, se eu tinha que fechar a janela, se tinha que não sei o quê, para que o dado caísse com o 5 para cima. Isso não aconteceu. Isso foi sem intenção. O dado caiu com o 5 virado para cima, simplesmente porque as forças que atuaram em cima do dado, que não foram previstas por mim, fizeram com que ele caísse para cima, tá? Então, quando as pessoas falam que nada é por acaso, o sentido de nada é por acaso, de que não há uma causa, elas estão completamente corretas. Tudo tem uma causa, sabe? Tudo teve uma causa primeira, e é óbvio disso. Aí a gente pode voltar naquele argumento cosmológico de Kalam lá, não sei o quê, mas
no meu entender, né, inclusive a causa primeira teve uma causa, sabe? Não existe nada sem uma causa, tá? Então se você for lá pro início do universo, onde o universo surgiu, ele surgiu por causa de alguma coisa e essa coisa provavelmente teve alguma causa também. O que a gente discute muito, e é nesse ponto que a gente tem que pegar, é no que diz respeito à intencionalidade. Existe intencionalidade no que diz respeito à evolução e aleatoriedade, tá? E principalmente, a aleatoriedade, ela não precisa ser totalmente igual. Então, por exemplo, usando a lei da probabilidade, o dado tem 6 lados, existe um sexto, né? 1 sobre 6, a chance de cair qualquer um desses lados para cima. Agora, por exemplo, digamos que esse dado fosse um dado viciado. Então, um dos lados dele fosse mais pesado que o outro. Vamos dizer que essa metade daqui é mais pesada do que essa daqui. O lado de baixo aqui é o 2, e o 2 sendo mais pesado, na hora de cair, provavelmente a gravidade vai atrair mais o 2. E aí o 5 vai cair para cima com mais frequência. Mas é garantido que o 5 vai cair sempre para cima? Não, provavelmente não. Em algumas vezes que você tacar o dado, ele vai cair 1, vai cair 6, talvez caia até 2, né? Que é o mais pesado, caia para cima, tá? Porque você tem uma série de outros fatores envolvidos na hora de atirar o dado. Agora, a probabilidade do 2 cair para baixo e o 5 para cima é muito maior, porque você está usando um dado viciado. Então, a aleatoriedade continua existindo, continua sendo aleatório, mas ela já não é mais 1 sobre 6, exatamente. Você já está começando a interferir na aleatoriedade, que pode ou não ser intencional. Você pode ou não estar com a intenção de tirar 5 nesse dado sempre. Pode simplesmente ter acontecido um erro de fabricação no dado e isso ter acontecido de maneira não intencional. Mas essa maneira não intencional também está interferindo na aleatoriedade dos fenômenos. Beleza? Eu não sei se eu me fiz entender muito claramente, mas vamos tentar aplicar agora de uma maneira um pouco mais objetiva na evolução, que é o objetivo desse vídeo. Se vocês assistiram aquele meu vídeo de cladística que eu recomendei que vocês assistissem, e se vocês não viram, eu recomendo de novo que vocês assistam, tá? Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Eu explico que a seleção natural, ela funciona de forma algorítmica, tá? Segundo o filósofo Daniel Dennett, e é um princípio bem aceito atualmente nas ciências biológicas. Por que eu digo que funciona de forma algorítmica? Porque você tem uma série de pré-requisitos que, quando todos esses pré-requisitos estão presentes, a seleção natural vai acontecer, tá? Quais são esses pré-requisitos que eu citei no meu vídeo de cladística? Primeiro, você precisa ter mais de uma coisa que está sendo selecionada, ou seja, mais de um indivíduo. Então, não é um dado só, é uma população de dados. E você precisa de variedade entre esses indivíduos, ou seja, eles não podem ser totalmente iguais, as unidades não podem ser idênticas. Você precisa ter 2 fatores ambientais que interfiram nos indivíduos, ou seja, o ambiente tem que estar interferindo, né? Ele tem que exercer algum tipo de pressão em cima desses indivíduos. 3, tem que haver seleção, ou seja, essas variedades entre os indivíduos, mediante a pressão do ambiente, vai fazer com que eles sobrevivam de forma diferenciada, ou seja, alguns vão sobreviver com mais facilidade do que outros, porque eles vão ter mais capacidade de sobreviver a essas pressões ambientais que estão acontecendo. E 4, esse princípio, essa coisa que faz com que aquele indivíduo sobreviva melhor, tem que ser passado aos seus descendentes, ou seja, o 4 é o princípio da hereditariedade, que é exatamente o que acontece com os seres vivos, tá? E não só com os seres vivos, naquele meu vídeo de cladística eu dei o exemplo das línguas, por exemplo, das tecnologias humanas, das religiões mesmo, né? Isso acontece de forma algorítmica e, portanto, a gente consegue entender o mecanismo. Então, o que acontece? Se você for decompor esses 4 passos, né, para que a seleção natural atue, né, ou seja, para que a evolução aconteça, né, a evolução selecionista, tá? Depois eu vou comentar sobre outros aspectos que a evolução funciona também. Você vai ver que a aleatoriedade, ou seja, o acaso, no sentido que eu estou falando aqui, ele acontece um pouquinho em cada um dos 4. Só que no primeiro, que é essa variabilidade entre os indivíduos, o acaso acontece mais. Por quê? Porque nessa variabilidade dos seres vivos é que estão as mutações genéticas, que todo mundo sempre fala, e as mutações, não sei o quê. As mutações, elas têm que acontecer nos gametas, né, dos indivíduos pluricelulares, né, quando a gente está falando de organismos unicelulares, aí acontece no indivíduo inteiro, né, afinal de contas é uma célula só. Mas quando a gente está falando de organismos multicelulares, com mais de uma célula, os gametas é que precisam ter uma mutação, né, que vai ser passada para os descendentes, né, essa mutação que vai acontecer. Os gametas é óvulo e espermatozoide, para quem não sabe, tá? São as células reprodutivas. Então acontece, essa mutação que acontece, ou seja, esses defeitos na transmissão e na cópia do DNA, né, que é o nosso material genético que transmite as informações para fazer a construção de novos organismos, todos esses erros, esses defeitos ou essas falhas, elas são ao acaso. Não porque elas são sem causa. Causa elas têm, né? A gente sabe dizer, tá, errou aqui, errou ali. O problema é, elas são
não intencionais e elas possuem aleatoriedade, ou seja, nesse sentido, a gente não tem como prever aonde que vai acontecer uma mutação e que tipo de mutação vai ser, porque isso é aleatório. Agora, conhecendo um pouco de genética, você vai ver que mesmo essa aleatoriedade, ela não é 1/6, né, como se fosse você atirando um dado. Essa aleatoriedade, ela é um pouco também enviesada, ela é um pouco viciada também, como se fosse um dado viciado com um pezinho em um dos lados. Por quê? Porque tem alguns trechos do DNA que são mais facilmente quebráveis, digamos assim, ou que possuem mais chance de dar erro. Tem alguns tipos de defeito do DNA que são mais comuns do que outros, e esses tipos de defeito podem gerar ou não efeitos diferentes nos seus organismos. Então, por exemplo, a duplicação genética, que é o quê? É basicamente um erro na hora de copiar o DNA, em que ele copia 2 vezes o mesmo pedaço. Uma vez a Vivo fez isso aqui em casa, copiou 2 vezes um pedaço da minha conta telefônica. Eu fiquei muito feliz, né? Vocês imaginem como é que foi, mas depois eles foram obrigados a devolver, entendeu? Você tem um trecho de DNA e por um erro na hora de copiar para formar um novo indivíduo ou para formar um gameto, um espermatozoide, um óvulo, ele copia um pedaço a mais, que vai talvez no futuro gerar ali várias mutações aleatórias que não serão selecionadas, enfim. Isso daí eu posso explicar melhor em outro vídeo com desenhinhos e tal, não é o caso aqui, tá? É só para deixar mais claro para vocês. Então, por exemplo, o fato de você ter duplicações gênicas muito mais comuns do que deleções gênicas, ou seja, a perda de material genético, né, faz com que essa aleatoriedade total do genoma também não exista. Não é uma aleatoriedade total. Você tem pontos ali em que você tem maior chance de acontecer algum erro, algum defeito do que em outros. Se eu me lembro direitinho das minhas aulas de genética, mutações que aconteçam nos primeiros cromossomos, que é o 1, 2 e 3, né, dos seres humanos, são cromossomos estruturais, ou seja, eles determinam, sei lá, que a cabeça é em cima, o pé embaixo, que você divide em 2 metades iguais, essas coisas assim. Geralmente erros nesses cromossomos acabam gerando a morte do embrião, né? Ele nem chega a desenvolver e tal, porque é impossível. Agora, alguns pedaços do DNA você vê que existem síndromes aí que mostram que esse erro é mais comum, como por exemplo a trissomia do 21, que gera a síndrome de Down. Se não me engano, o cromossomo 16 ou 18 também geram erros com uma certa frequência, maior frequência do que em outros lugares do DNA. Então, o primeiro ponto da variabilidade, que é o ponto que mais possui acaso que eu estou falando no sentido de aleatoriedade, tá? Você vê que mesmo assim não é uma aleatoriedade total. Certo? Então você não pode dizer que é 100% acaso. Existem muitas coisas interferindo ali naquilo ali para que essas mutações aconteçam. E depois que você sai dessa fase, e você chega na fase do ambiente, ou seja, da interação do indivíduo com o ambiente, né, naqueles outros pré-requisitos em que o ambiente vai determinar quem que vai ser mais adaptado ou não a ele, quais dessas variações entre os indivíduos vai fazer diferença para a sobrevivência, desculpa, isso não é acaso, sabe? Isso é seleção, a seleção não é acaso, pelo menos não é acaso pura e simplesmente como as pessoas costumam falar. Então quer dizer, tem um bom motivo para aqueles indivíduos que sobreviveram terem sobrevivido. Agora é óbvio, existe acaso nessa interação ambiental? É lógico que existe, tá? Então eu vou explicar isso melhor em outros vídeos dessa mesma série aqui, mas, por exemplo, um meteoro caindo em cima de uma população, ele não seleciona nada, né? Ele simplesmente seleciona quem tá embaixo vai morrer. Um terremoto, um maremoto, sabe, desastres assim, caiu uma árvore que tinha uma população de insetos lá que vivia lá e morreu a população, uma lagoa que tinha uma população de crustáceos ou de algas, a lagoa seca. Esse tipo de fator, né, é aleatório no sentido de que não é previsível, né? Pelo menos não para aqueles organismos que estão ali, eles não estão prevendo. Então, quer dizer, existe também aleatoriedade nesses casos, de quem vai sobreviver ou de quem vai morrer. Mas o acaso nesse sentido ele é menos importante. O que é mais importante é a pressão seletiva, ou seja, que pressões o ambiente faz para que certos indivíduos sobrevivam e outros não. Eu poderia fazer várias analogias com o ambiente corporativo aqui, né? Ou seja, que vai determinar quem que vai ser mandado embora ou não, mas geralmente isso daí dá muita polêmica, então eu prefiro não fazer. É o ambiente, ou seja, é a necessidade que você tem, ou seja, o ser vivo ele precisa se alimentar, ele precisa, né, arrumar uma fonte de energia e ele precisa sobreviver por um tempo até conseguir se reproduzir. Então tudo aquilo ali é o que é importante para você saber se o indivíduo vai ou não sobreviver, tá? Ou seja, o ambiente permite que esse indivíduo se reproduza, que ele coma, que ele consiga um lugar seguro para sobreviver. Então, se o ambiente permite tudo isso, o indivíduo sobrevive. Se não, paciência, entendeu? A linhagem dele sobrevive, né? Porque aí a gente pode estar falando também de
gerações futuras, já que a reprodutibilidade é muito importante. Então o interessante é que o acaso, nesse sentido que eu estou falando, de aleatoriedade, ele existe em todas as etapas do processo evolutivo. Porém, ele só é relevante na primeira e ainda assim a gente está vendo que ele não é 100%, sabe? Nem esse processo é 100% aleatório. Você tem aleatoriedade dentro de limites estritos também, que são estabelecidos pelo próprio ambiente ou pela própria limitação do material genético. Então, você não tem aí o acaso sendo um fator tão relevante quanto as pessoas dizem para a evolução acontecer. Na verdade, ele é fundamental, mas ele é fundamental em todos os aspectos da nossa vida. Algumas pessoas podem falar que é predestinado, tudo, porque a gente tem a necessidade, às vezes, de encontrar sentido na nossa vida. Mas, por exemplo, perder o ônibus. Parece que não, mas depois que os ônibus começaram a obedecer melhor os intervalos de chegada, e agora as pessoas têm aplicativos no celular que dizem se o ônibus está chegando ou não, eles falam, o ônibus está ali 3 quarteirões para trás, vamos correr que a gente chega. Começou a diminuir sensivelmente a quantidade de pessoas que acharam que foi azar, ou que, sei lá, Deus não gosta de mim, por que eu fui perder o ônibus hoje? Entendeu? Porque são eventos que estão fora do nosso controle, ou seja, não são intencionais. O motorista não está atrasando a chegada do ônibus por causa de você. Ele nem sabe que você existe na maioria das vezes. Ele está atrasado por outro motivo. Mas a gente tem uma tendência de enxergar esses fenômenos como se eles fossem direcionados a nós, né? Ou seja, uma certa arrogância e presunção que a gente acaba tendo. E não estou falando que eu não tenha, tá? Isso daí é meio que inconsciente mesmo, mas a gente sabe que isso está errado. Ah, fui eu que não prestei atenção no horário, ou foi o ônibus que se atrasou, mas isso não é porque, sabe, eu sou pé frio ou eu sou azarado. Esses são alguns fatores em que o acaso está presente na nossa vida o tempo inteiro e a gente faz questão de achar que não está. Então, do mesmo jeito que o acaso está presente na nossa vida e a gente consegue sobreviver muito bem a isso, o acaso também está presente na evolução e faz ela funcionar muito bem. Só que a evolução não é só acaso. Tem um outro exemplo também que eu gosto de dar, que foi um cara no Orkut que citou uma vez, há anos atrás, nem lembro o nome dele. Digamos que eu pegue um baralho de cartas e eu vá retirando aleatoriamente várias cartas do maço. Isso é acaso puro e simples, ou seja, uma aleatoriedade sem restrições. Agora, se eu determino, por exemplo, que cartas de paus, do naipe de paus, voltam para o baralho, aí deixa de ser uma aleatoriedade pura e simples. Passa a ser uma aleatoriedade com seleção, ou seja, a aleatoriedade está restrita, depois de um certo tempo você só vai ter cartas do naipe de paus na mão. Então é mais ou menos assim que a evolução funciona, é mais ou menos assim que ela se processa. É mais ou menos nesse caminho que ruma aquele argumento que é usado por muitos criacionistas, né, do Boeing 747. Né? Então o que eles falam? Eles falam assim, a evolução quer dizer que por processos aleatórios, completamente aleatórios, né, um monte de materiais inorgânicos acabou se transformando num ser humano. Sabe? Então é mais ou menos esse tipo de espantalho, porque isso é um espantalho, né? É uma maneira de você ridicularizar o argumento e tacar pedra naquela ridicularização. Então eles usam o argumento dizendo assim, é mais ou menos como você imaginar que várias peças estão jogadas ali num pasto, passa um tornado, gira todas aquelas peças e cai exatamente um Boeing 747 montadinho ali, perfeito, lá no pasto, né? Devido à aleatoriedade total em que aquelas peças vão encaixadas. Isso é de uma desonestidade ou de uma ignorância tão grande que eu não consigo nem distinguir a desonestidade da ignorância, sabe? Vira uma amálgama tão grande assim que fica muito complicado, porque não é assim que a evolução funciona, é exatamente do jeito que eu falei. Você não tem acaso puro e simples e esse acaso não implica em aleatoriedade 100%. Um tornado não seleciona nada. Inclusive, ele é um ótimo exemplo de acaso puro e simples na natureza, sabe? Como eu falei. Então, o que aconteceria realmente do Boeing 747 seria uma coisa quase impossível, mas isso a evolução também não faria. Agora, um outro exemplo que eles dão também é que é a mesma coisa que um grupo de chimpanzés datilografando aleatoriamente no computador conseguisse escrever Shakespeare, sabe? Uma página de Shakespeare. É claro, se você não estipular nenhuma regra de seleção, isso vai demorar milênios, talvez nunca aconteça. Agora, se você estabelecer regras de seleção, por exemplo, qual vai ser a pressão seletiva ambiental que eu vou colocar para que um chimpanzé digitando no computador consiga colocar uma página de Shakespeare? O que eu vou dizer? Cada vez que ele acertar a posição de uma letra, essa letra fica fixa e ela não sai mais. Aí sim, você estabeleceu um fator de seleção. Você tem um objetivo, no caso, a seleção não é teleológica, né? No caso, você está querendo um objetivo que não existiria, mas para esse exemplo bobo que o pessoal dá para colocar isso daí. Com o passar do tempo, deixando o chimpanzé lá um tempão, em algum momento ele vai conseguir colocar várias letras no lugar, não porque ele tem intenção de fazer isso, mas porque existe uma regra que foi estipulada pelo ambiente, o ambiente que você criou, mas pelo ambiente, que vai fazer com que cada uma dessas letras vá
tomando a sua posição no lugar que deveria ser o correto. Tá? Depois de um tempão, né, você vai acabar tendo ali a sua página de Shakespeare num período até bastante curto, se você for levar em conta, sabe, proporcionalmente muito curto. Tá? A seleção ela faz isso também. Ela diminui as probabilidades a um número aceitável. Então, quando vem um criacionista e fala que a chance de todas as partículas do universo estarem aqui na Terra formando nossos corpos é de 10 elevado a 745 mil e não sei quantas potência, sabe, quando eles falam isso, na verdade eles estão partindo do pressuposto de uma aleatoriedade pura e simples, que não aconteceu. Essa aleatoriedade pura e simples não existe, só existe na cabeça deles. Não é isso que a evolução diz, não é isso que a ciência diz, não é isso que os matemáticos evolutivos trabalham. Você sabe que a seleção, ela reduz essa potencialidade absurda, esse número tão grande com milhões de zeros, a um número aceitável, porque aí você tem poucas alternativas e você tem uma coisa que direciona aqueles que vão sobreviver para a próxima geração. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu dei algum contexto disso daí no meu vídeo sobre inteligência artificial que eu gravei lá no YouTube Space, que é um lugar muito legal, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo também, tá? Vocês assistam esse meu vídeo sobre inteligência artificial, porque existe hoje o desenvolvimento muito grande de algoritmos evolutivos, que é exatamente isso que eles fazem. E aí que vai uma coisa muito interessante, se vocês olharem aquele meu vídeo 9 da série Criacionismo, que eu falo sobre complexidade redutível, e também o vídeo 7, tá, que eu explico o argumento do Paley, o argumento do relógio. Eu não vou reexplicar aquele argumento do relógio aqui, mas basicamente o Paley disse que o relógio precisa sempre ter um relojoeiro, certo? Não teria como ele ter se formado por etapas graduais e de forma aleatória. O que ele quer dizer? De forma não intencional. Graças a essa analogia do relógio, tá? O Richard Dawkins, escreveu um livro muito bom na década de 80, se não me engano, chamado O Relojoeiro Cego, que eu até recomendei naquelas minhas dicas de leitura. É um livro um pouquinho denso, mas ele é muito legal, em que ele fala que se a evolução faz relógios, esse relojoeiro é cego, no sentido de que ele não tem intencionalidade. Mas não ter intencionalidade não quer dizer que é 100% aleatório, que é 100% ao acaso. Tá? E olha que interessante, eu vou colocar um vídeo na minha fanpage, se tudo der certo. Se eu não conseguir colocar na minha fanpage, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Tá? Um cara fez uma programação de computador usando exatamente esse princípio. E simplesmente ele criou relógios através de um mecanismo de seleção natural, ou seja, uma seleção conduzida através de pressões seletivas, uma pressão seletiva só, ele conseguiu desenvolver mecanismos que mediam as horas por aleatoriedade selecionada, ou seja, o surgimento das diferenças é aleatório, mas a seleção que faz com que cada uma delas sobreviva não é aleatório. E isso faz com que apareça um aparelho, né, no caso ali, um organismo, qualquer coisa assim, que conseguia medir as horas muito bem. Um outro exemplo também que o pessoal costuma dar é assim, mas é como se você tivesse ganhado na loteria 200 mil vezes. Ganhar na loteria 200 mil vezes é realmente quase impossível se você tiver que jogar todas as vezes do mesmo jeito. Mas o que a seleção natural diz é o seguinte, você ganhou na loteria a primeira vez, você depois não vai concorrer com todo mundo, porque aquelas pessoas que não ganharam morreram. Então digamos que todo mundo joga na loteria agora, 200 milhões de brasileiros jogam na loteria e ganham 100 mil brasileiros ganham na loteria algum prêmio qualquer. O próximo prêmio vai ser disputado entre esses 100 mil, não mais entre 200 milhões. Então quer dizer, você vai tendo esse afunilamento, é assim que a seleção natural funciona. Falar de aleatoriedade pura e simplesmente, que por isso a evolução é impossível, é ou desonestidade ou ignorância. Ou seja, como eu adoro falar nos meus vídeos, ou a pessoa está enganada ou a pessoa está te enganando, tá? Tome cuidado quando alguém falar esse tipo de argumento pra você. Pirula, mas ainda assim você está acreditando muito no acaso, mesmo que não seja o principal motor da evolução, ele existe, e o acaso também não seleciona nada direito, a probabilidade continua muito alta, tal. Falei, tá bom. No livro A Perigosa Ideia de Darwin, o Daniel Dennett dá um excelente exemplo de como que o acaso pode atuar, sim, como uma força seletiva que conduz a algum fim, não intencional, mas ainda assim um fim. Ele dá um exemplo de um campeonato de cara ou coroa, por exemplo. Você não tem nenhum tipo de técnica especial para jogar cara ou coroa, sabe? Independente do lado em que ela esteja na sua mão, você vai jogar e a sua força vai ser diferente, etc. É o mesmo tipo de aleatoriedade na hora de você jogar um dado. Então o campeonato de cara ou coroa é sorte pura e simples, no sentido de acaso não sem causa, como eu falei, né? Você tem a força que gira, a pressão atmosférica e tal, mas acaso no sentido de não intencional, de totalmente aleatório. Se você fizer um campeonato de cara ou coroa e você dividir ele em 10 rodadas, digamos assim, então você tem aqui embaixo um número X de pessoas para 10 rodadas, e os ganhadores dessa primeira rodada vão para a segunda rodada. Os ganhadores dessa segunda rodada vão para a terceira. O da terceira vão para a quarta, até que você vai chegar num vencedor, naquele que vai ganhar o troféu de cara ou coroa. Esse cara que ganhou o troféu de cara ou coroa, ou essa mulher, né, pode ser uma mulher,
Ele jogou 10 vezes a moeda e as 10 vezes ele acertou. Qual é a probabilidade que ele tem de acertar o lado para qual a moeda ia cair 10 vezes seguidas sem errar? E aí, se você falar isso para qualquer pessoa, ela vai falar, ah, mas é meio que impossível que isso tenha acontecido. Só que as regras do jogo determinam que a aleatoriedade tem restrições. E é isso que é o mais interessante. Para começar, a moeda só tem 2 lados. Se cair em pé, é empatado, joga de novo. Então você tem 1 sobre 2, já é uma probabilidade menor. Aliado a isso, você tem exatamente essa seleção. Quem ganha só, joga com a próxima pessoa. E as outras pessoas vão sendo descartadas. Fazendo analogia com a natureza, elas vão morrendo. De acordo com esse jogo, tem que ter um vencedor. Como é um mecanismo de pirâmide, essa pirâmide é a regra que estabelece, ou seja, só podem jogar 2 por vez, porque só pode escolher um lado cada um, etc. Tem que ter um vencedor. Se você pegar toda a população da Terra, e você fizer um campeonato de cara ou coroa com toda a população da Terra, a última pessoa que ganhar, ou seja, o finalista, o cara que vai ganhar o troféu, ele provavelmente acertou a jogada da moeda 5.000 vezes, 10.000 vezes, 1 milhão de vezes, não sei, não vou fazer conta aqui. Mas ele acertou um número absurdo de vezes sem errar nenhuma vez. Só que essa é a grande questão. Nesse exemplo do campeonato de cara ou coroa, vai ter um vencedor. As regras do jogo estabelecem de que tem que ter um vencedor. Você não tem como saber quem vai ser. E provavelmente o cara que venceu também não tem a menor ideia de que ia ser ele, que ia acertar todas as vezes. Mas acontece que não ia ter como em algum momento estagnar o jogo. Porque é só cara ou coroa. Alguém ia ganhar. E essa pessoa que ganhar passa para a etapa seguinte. Então, é possível fazer um campeonato de cara ou coroa em que a pessoa ganhe, sei lá, 10.000 vezes seguidas sem errar nenhuma. E isso não faz dela uma grande especialista em cara ou coroa. Faz ela uma pessoa que, graças ao acaso, à aleatoriedade, à sorte, estava lá como vencedor. A probabilidade disso acontecer independentemente é 10 elevado a sei lá quantas mil potências. Mas a probabilidade disso acontecer, dadas as regras do jogo, e limitando a aleatoriedade, é muito menor. Na verdade, é 100%. A chance disso acontecer é 100%. Vai acontecer de alguma forma. Então, fazendo aqui um resumão desse vídeo, o sentido que a gente dá para acaso não é sem causa, porque sem causa não existe, tudo tem uma causa. Tá? A gente usa no sentido de aleatório ou não intencional. E efetivamente a evolução até o momento que a gente tem o nosso conhecimento funciona de forma aleatória e não intencional. Porém, não uma aleatoriedade total, porque você tem um mecanismo de seleção que funciona limitando essa aleatoriedade, ou seja, limitando a sobrevivência daqueles indivíduos que vão passar para a próxima geração, e isso faz com que a evolução aconteça sem a necessidade de intencionalidade, ou seja, sem ter alguém por trás dizendo eu quero que aconteça isso. Isso quer dizer que não existe ninguém por trás dizendo eu quero que aconteça isso? Não, isso não quer dizer que Deus não existe, que o ET não existe e tal. Isso está dizendo apenas que ele não é necessário para que isso aconteça. Tá? Você consegue explicar perfeitamente a diversidade dos seres vivos hoje através de mecanismos semi ao acaso, e até bem pouquinho ao acaso, mais seleção natural, mais uma série de outros fatores que eu posso falar depois, sem precisar de um líder por trás que está conduzindo essas aleatoriedades, que está conduzindo essas pressões seletivas para a sobrevivência daqueles indivíduos que estão vivos. E quando você vai estudar dinâmica populacional, né, ou seja, você vai ver a dinâmica dos genes atuando nas populações atuais mesmo, de organismos vivos, inclusive humanos, você percebe como que a aleatoriedade funciona. Então, quer dizer, você tem evidências, dados, que demonstram de que não há intencionalidade nessas aleatoriedades que acontecem. Mas isso não quer dizer que é 100% aleatório, porque o ambiente está aí selecionando. E o fato de não ter uma intencionalidade, o fato da gente não estar enxergando essa intencionalidade, dela ser irrelevante, dela ser dispensável, não quer dizer que não existe uma intenção por trás. Só que não é científico você afirmar que existe uma intenção por trás, porque isso a ciência não demonstra, isso a ciência não mostra. Eu posso ser muito sincero que eu acho que esse é um dos mecanismos mais bonitos que já foi observado na natureza, que é exatamente perceber como que a aleatoriedade com pressão seletiva pode gerar coisas completamente diferentes, completamente novas, que a gente nunca imaginaria como que poderia ser gerado. Mas é porque o nosso cérebro ele tem dificuldade de perceber o procedimento por trás disso. Mas é um procedimento muito simples até e bastante funcional, como demonstram, né, esses experimentos computacionais que eu citei aqui, beleza? Então é isso, eu espero ter sido didático com vocês, eu espero ter deixado claro para vocês esse equívoco e repito o que eu falei no meu outro vídeo. Se por um acaso você não sabia disso, você era uma pessoa ignorante com relação a esse aspecto, tá aí mais uma explicação para você que talvez você não soubesse. Se você era uma pessoa que usava esse argumento contra a evolução,
pare de usar este argumento. Este é um argumento ignorante, é um argumento de quem não sabe o que está falando, de quem não estudou a ideia que está atacando. Então, se você estuda a evolução, mesmo que você queira discordar dela, você não pode mais usar argumentos idiotas como esse do Boeing 747 montado no meio do pasto através do tornado. Porque isso não é o que a ciência diz, isso não é como a evolução funciona. Beleza? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Um abraço e falou!